Olá, boa tarde. Estamos aqui, mais uma sexta da rede de sociometristas. Hoje, começando o mês de outubro, e vamos falar de carreira de mulheres nas organizações. Vamos estar eu, Natália Giro, e Marcela Felipe, que estará conosco, já está conosco aqui. Eu já vou chamar a Marcela para entrar, para falar com a gente. Né? O pessoal está chegando, Natália entrando, né? Vamos esperar as pessoas para Marcela e Natália solicitarem a entrada para mim, para eu poder. Né? Agora, a Marcela, vou pedir para Marcela também solicitar. O nosso tema de hoje é um tema muito. Oi, Nath, tudo bem? Deixa eu ver se eu tô. Fala aí para eu te ouvir, para eu saber se você tá, se eu estou te ouvindo. Eu estou ótima, feliz em mais uma vez estar aqui nesse encontro, nesse bate-encontro. Eu vou tentar. Agora eu vou conseguir trazer Marcela. Sim, Ah, que coisa boa! Essa imagem tá ótima, você tá com uma cara ótima. É. véspera de Oi, feriado, olha só. oi, Marcela, tudo Olá, bem? tudo bem com vocês? Tudo ótimo, tudo ótimo. Boa tarde, Rô, que a Rô tá aqui com a gente também, vai participar. Né? Outra mulher psicodramatista empoderada junto, né, junto conosco. E o nosso tema hoje é isso, né? Carreira de mulheres nas organizações. Por que que nós vamos estar falando disso, né? Porque as mulheres, elas têm uma posição neste momento, na atualidade, neste período que a gente vive, né, uma condição de poder contribuir muito, muito para a evolução das organizações, seja elas escola, empresa, hospitais, qualquer tipo de instituição, e é um dos objetivos, né, da sustentabilidade pela ONU, né, Marcela? E isso também é um dos indicadores importantes do ESG, que agora está super, um posicionamento super importante para as empresas que querem evoluir e que querem crescer, né, a partir dessa conjuntura do mundo de hoje e da situação socioeconômica que a gente vive hoje. Então, esse papel das empresas impulsionando a evolução e tendo a possibilidade de trabalhar com as carreiras de mulheres é bem interessante. Bom, eu já falei bastante, então vou pedir para vocês se apresentarem, falar um pouco da carreira de vocês, né? Natália, fala aí, ó, carreira, como é que foi sua carreira para chegar até aqui onde você chegou? E depois Marcela fala. Tudo bem, Marcela? Tudo Boa bem. tarde. Então vamos lá, minha carreira. É, eu segui, né, uma carreira que é do teatro, no primeiro momento, como atriz, e em seguida como professora de teatro. E eu confesso assim que eu me considero uma pessoa de muita sorte e também uma pessoa de muito envolvimento e muito estudo. Então, acho que essas duas coisas sempre estiveram muito presentes na minha carreira. Quando eu falo sorte, porque eu sempre tive pessoas ao meu entorno que sempre me mostraram possibilidades, né? Então, sempre me desafiaram. E eu segui, né, essa carreira como professora de teatro, agregando o psicodrama, né, que foi um grande desafio a partir de inquietações assim. Você percebe suas aulas como psicodramática, você tem que conhecer esse psicodrama. E hoje eu sou uma profissional que atuo não só nas aulas, não só ministrando aulas, cursos, workshops de teatro para atores e não atores, mas eu trabalho na área de desenvolvimento humano, né? Então, capacitação de equipes, na área de desenvolvimento de papéis, que esse olhar do psicodrama agregou muito na minha vida em atendimentos de teatro terapêutico. Então, eu vou resumir com essa oportunidade de ter ao meu entorno pessoas que sempre me desafiaram
e sempre me mostraram possibilidades, crescer, né? Olhar o meu entorno e olhar também para as minhas habilidades. O que eu consigo hoje, nessa sua pergunta, Mara, trazer, sabe, de significativo para mim. Marcela, e você? Se apresenta e me responde. Você fez uma carreira em organização? Legal. Boa tarde, então, Mara, Natália e quem está aqui com a gente. Já agradecer o convite, né? Fiquei muito feliz e honrada em fazer esse bate-papo com vocês. E, bom, até engraçado tu começares fazendo essa pergunta, porque hoje mesmo eu fiz uma publicação no LinkedIn. Tadinho do meu LinkedIn, estava lá esquecido, abandonado. Mas é que eu encerrei a semana muito feliz, porque essa semana a gente publicou uma vaga de estágio na minha empresa. Nossa primeira vaga na empresa sou eu e minha sócia, Ivana, e aí divulgamos essa vaga, a gente ficou muito feliz. E eu fiquei muito, muito feliz, porque eu comecei minha carreira como estagiária. Que em 2007 eu comecei como estagiária numa grande empresa de moda aqui em Jaraguá do Sul, que é de onde eu falo, minha cidade, interior de Santa Catarina, para quem não conhece. E foi muito bacana, porque foi lá que eu encontrei o psicodrama, inclusive, né? Eu recém tinha descoberto o psicodrama na faculdade, porque na minha grade curricular não tinha, na época, a disciplina de psicodrama. Mas no ano anterior, em agosto, sempre tem a semana acadêmica, e agosto por conta do dia do psicólogo, né? E eu participei de um mini curso que era sobre psicodrama, e eu fiquei encantada. E aí no ano seguinte, março de 2007, eu entro, né, para essa vaga de estágio, e a psicóloga responsável na empresa estava fazendo formação em psicodrama. E aí eu até brinco que não fui eu que escolhi o psicodrama, foi ele que me escolheu. Por conta dessas coincidências. E aí, nessa empresa, Mara e Natália, eu fiquei por 10 anos. Então, eu me formei, fui contratada como psicóloga e segui lá por mais alguns anos, até que eu saí, né? E hoje tenho a minha empresa de desenvolvimento de pessoas, né, que é a Somar Pessoas. Então, a minha carreira foi dentro de uma organização, mas que foram 10 anos com muita vivência, assim, muita experiência, foi muito legal tudo que eu vivi lá, sempre usando o psicodrama de várias formas, então sempre tive muita abertura, espaço para criar, para propor coisas diferentes, então sempre foi muito legal. E aí hoje migrei, né, para o empreendedorismo, aí hoje sigo com a nossa consultoria, né, de desenvolvimento humano e organizacional. Então, como a Natália falou, é o resumo da trajetória, né? Eu também fiz uma carreira dentro de organização, dentro de instituição, e fiquei mais tempo que você, né? Você ficou 10 anos, eu fiquei mais tempo que você. Acho que a minha carreira eu ascendi até o cargo de liderança, de gerência. Numa instituição, eu, por um período na minha vida, simultaneamente, eu fui presidente do Conselho de Crianças e Adolescentes no Estado de São Paulo, então eu fui presidente do Conselho, né? Um cargo de liderança. Então eu tenho essa experiência na minha carreira de liderança e depois eu fui gerente de Educação e Cultura Empreendedora do Sebrae, uma outra carreira, né, de 10 anos. Também comecei e progredi, fui promovida lá dentro para liderar, né, os processos educacionais. E daí depois saí também e empreendi. Então, tem duas coisas que eu queria comentar antes de fazer uma pergunta sobre isso, né? Como nós aqui somos 3 empreendedoras, Natália já começou como empreendedora, mais arrojada do que nós duas, né, Marcela? Mas essa passagem de carreira, né? Em que momento, numa carreira profissional, que nós mulheres fazemos essa passagem de carreira organizacional para empreender, ter seu próprio negócio, ou, né, ou se espera um ciclo completo ou se sai antes. E eu recentemente li também, estava estudando um pouco isso, e li a quantidade que
a cada década vem diminuindo muito o tempo que as pessoas ficam dentro da empresa, né? A carreira organizacional, ela está sendo muito mais curta. Então, você está dentro, né? Quando você fala 10 anos, ela está atualmente entre 10 e 15 anos, né? Eu E tô é na o limite da estatística. carreira organizacional, daí sai para empreender, sai para realizar sonhos. Bem interessante isso, né? Mas falando disso, eu queria que o nosso foco fosse a carreira, né, no organizacional, porque nós três agora prestamos serviços para as organizações, trabalhamos com desenvolvimento de liderança. Eu queria que você falasse um pouco como é que você vê esse cenário, daquilo que eu estava comentando antes, né? Como é que você está vendo esse movimento das empresas de estimular a carreira de mulheres? Então, esse tema, quando vocês propuseram para a gente conversar, assim, tocou lá no fundo do coração, assim, porque eu estou num momento de olhar para essas questões femininas de uma forma muito diferente do que eu lidava com elas até então, né? Quero compartilhar aqui com vocês, assim, durante um tempo atrás, eu brincava assim, na base da ignorância mesmo, tá? De falta de conhecimento mesmo, sou bem verdadeira. Mas eu dizia assim, eu quero pegar aquelas malucas que queimaram sutiã porque queriam trabalhar fora. Meu Deus, deixa a gente ser dona de casa feliz. Agora, o que a gente ganhou com isso? Só acumulou função. Não podia ser feliz dentro de casa, tinha que brigar para ir trabalhar fora. Então, eu tinha essa visão, assim, ficava revoltada. Um momento de estresse, com certeza, né? E veja, a minha transição de carreira aconteceu justamente quando eu engravidei da minha primeira filha. Quando eu estava grávida, e aí eu vinha, como você falou, dentro da empresa, sendo promovida, assumindo desafios novos, né? Eu sempre fui muito intensa, assim, então se eu tô de corpo e alma, assim, né? Então eu também era cargo de confiança que a gente falava, não tinha controle de ponto, essas coisas, então eu não tinha hora para entrar na empresa, não tinha hora para sair, eu queria ver as coisas acontecerem, as coisas se realizarem, né? Inclusive um dos últimos projetos que eu participei foi de mudança de sistema da empresa, que geralmente são projetos muito intensos, então foram 2 anos que eu trabalhava de segunda a segunda. Às vezes saía meia-noite da empresa, meu marido ligava e falava assim, quer que leve o colchonete? Tu vai dormir aí hoje? Porque, às vezes, a corporação, o ritmo, né, da vida corporativa, ele é bastante intenso. E aí, se a pessoa não tem o equilíbrio de saber como lidar com isso, a gente entra numa roda maluca, né, e trabalha mesmo 24 horas e tal, enfim. Então, eu fui muito assim. E aí, gestante, eu pensei, eu não vou conseguir continuar trabalhando desse jeito com um bebezinho. Então, eu, naquele momento, me vi dividida entre a carreira, né, entre a profissão e a maternidade. E aí, nossa, eu chorei muitas noites até decidir com meu marido que, não, eu vou sair da empresa. E naquele momento eu decidi, então, na verdade, ser mãe. Né? E, sem conseguir conciliar as duas coisas, decidi ser só mãe. E aí acabou que o mercado não deixou, sabendo que eu tinha saído, nem estava de licença maternidade ainda com o bebê no colo e já recebendo propostas e solicitações de trabalho. Levei até um tempo para reconhecer e assumir essa oportunidade de abrir minha empresa e etc. E aí comecei então a olhar e com muitas amigas militantes mesmo na bandeira feminista e conversando, trocando ideias, eu vi que eu tinha um entendimento errado sobre o feminismo, sobre esse olhar para a carreira e tal. Então, comecei a buscar informações e conhecimento e vi que é possível, sim, a gente conciliar as coisas, mas é preciso de uma rede de suporte, de apoio para a gente conseguir fazer isso, né? Então, eu vejo que as empresas estão vivendo este momento também. E quando a gente fala que agora os planos de sustentabilidade, né, agora ESG, né, que essa sigla está na moda, e coloca como meta de sustentabilidade
a equidade de gênero, né, igualdade de gênero, e busca essa posição das mulheres, é porque entende-se que há essa necessidade de apoio, que ainda a realidade, o cenário por si só não dá conta de promover isso sozinho. É preciso de ações estruturadas e tal. Então, eu fico muito feliz, de verdade, com esse movimento de dar esse suporte para a gente transformar essa realidade. Eu vou só falar um pouquinho, Nath, daí eu passo para você, né, do que a gente está falando. Né? A ONU ela estabeleceu 17 objetivos, né, de desenvolvimento, né, entre os países que assinaram um acordo de desenvolvimento sustentável, que até a agenda de 2030, que até lá, né, se investisse, alcançasse a igualdade de gênero e empoderamento das mulheres e de meninas. Esse é o objetivo 5. Né? É disso que nós estamos nos contextualizando. Então, a partir, né, dessa agenda, desse objetivo de desenvolvimento sustentável, então, para que nós, na humanidade, pudéssemos ter uma sustentabilidade relacional e uma igualdade de direitos, seria importante empoderar mulheres e meninas para que em diferentes países, em diferentes sociedades, tivessem os mesmos acessos, os mesmos direitos, né, que os homens têm. E um segundo programa que é interessante foi de parceria com a ONU Mulher, que é o que você falou de equidade como prioridade nas empresas, né? Atingir uma meta de desenvolvimento das carreiras de mulheres para que elas assumam cargos de liderança, porque a gente até pode ter um equilíbrio ou uma porcentagem significativa de mulheres trabalhando, mas nós temos um número muito reduzido de mulheres que ascendem na carreira, que ocupam cargos de liderança. Então, é esse o desafio, né, para que até 2025 a gente consiga que as empresas que fazem parte do pacto, né, com a ONU Mulheres, do Pacto Global, atendam pelo menos 25% dos cargos de liderança da sua empresa sejam ocupados por mulheres. E é disso que nós estamos falando, né, as empresas se comprometendo a melhorar, né, o seu contexto organizacional. Nath, já queria situar do que a gente estava falando para falar. Então, como é que nós, né, estamos nisso, né? E quando você traz, né, essa busca, né, de atingir essa meta, o quanto as empresas já estavam envolvidas, né, já vêm, né, envolvidas com essa busca e sucesso aí da agenda, né, da efetivação dessa agenda, do cumprimento dessas metas, eu me pego perguntando assim, hoje a nossa realidade, ela traz a vivência de uma pandemia, né? Todos nós estamos aqui, né, vivenciando esse momento. E aí o meu questionamento, Marcela, vai assim, como que você vê, né, essa carreira, nós mulheres, né, das mulheres, nesse cenário que traz esses objetivos, essa meta a ser alcançada, mas dentro de uma pandemia. O que essa pandemia ela fez com a nossa carreira, né? Nós mulheres. Então, até essa semana eu recebi, e já tinha recebido outras vezes, imagino que vocês também, um memezinho que faz 2 fotos, assim, eles até brincam com o sotaque mineiro, o homem office e o mulher office. Vocês já receberam? Não recebi. Não? Estou curiosa já. Eu vou compartilhar então com vocês depois. Que é o home office, né? Como a pandemia colocou muita gente trabalhando em casa, né? O home office. E aí eles fizeram essa brincadeira, esse trocadilho com o home office, aquele escritório bonitinho. E a imagem do mulher office é aquela mulher polvo, assim, com o neném no colo, tentando trabalhar, com roupa pendurada, com um fogão, sabe? Aquele monte de coisa. Então, eu vejo que grande parte da sociedade ainda tem essa visão da mulher como a responsável pelas atividades domésticas, pelo cuidado da família, pela educação das crianças, né? E em alguns momentos da pandemia, inclusive eu me vi assim, né? Mas vejo também que
existe em cada um a possibilidade de mudar esse cenário, né? Então, em vários momentos, por exemplo, quando a gente se deu conta, estamos em home office agora, pandemia, em casa, com filho sem escola, tendo que trabalhar, eu, meu marido e minha filha até então, né? E aí a gente falou, peraí, vamos dividir as atividades. Todos moram nessa casa, todos estão na pandemia, todos têm seus deveres, suas obrigações, suas tarefas, mas nem todo mundo tem essa visão, né? Então, de fato, já tem vários estudos mostrando que a pandemia, ela prejudicou essa inserção... Principalmente as mulheres, né? Principalmente essa evolução das mulheres nas carreiras. Por conta desse acúmulo de atividades e que muitas vezes a mulher acha que não vai dar conta ou que a mulher não consegue pedir esse apoio, utilizar essa rede, enfim. A ideia aqui não é culpabilizar um lado ou outro, né? E falar mal. Não, aqui eu acho interessante a gente olhar para esse cenário e entender a participação que cabe de cada um, né? Então, sabe, assim, Marcela, só vou te reforçar o que você está falando e já devolvo a palavra, claro. É que numa pesquisa com empreendedores, né, com empreendedoras, houve uma redução, né, de 2019 para 2020 na pesquisa de abertura de empresa ou de consolidação de empresa, reduziu em 1 milhão o número de empreendedoras, né, formais. E aí nós estamos falando das formais, né? Que fecharam a empresa, que teve que ir por causa da pandemia. Então, esse impacto parece que foi mesmo muito maior na carreira das mulheres, ou como empreendedora, ou na organização, como você está falando, né? Exatamente. Eu, por exemplo, tive algumas amigas que pediram demissão dos seus trabalhos por conta dessas obrigações de ter que ficar em casa com o filho que estava sem escola, em ajudar no estudo, que às vezes tem mais paciência do que o pai, ou pela própria carreira, né, em que o marido tinha uma ascensão muito melhor, ou pelo salário que é mais alto. Então, né, nas contas ali, na ponta do lápis, o que valia mais a pena? A mulher, né? Então, ainda encontramos cenários desse jeito. Né? Por isso que eu digo de ser importante a gente olhar e entender o que está nesse contexto, qual é a parcela de cada um, né? O quanto tiveram empresas que flexibilizaram de fato o trabalho, entendendo essas novas configurações, e empresas que não fizeram isso, né? Parece que a maior parte de funcionários que ficaram em casa foram as mulheres, né? Exatamente. Eu acho que estatisticamente aconteceu isso, né? A maior quantidade de funcionários que trabalharam home office neste período, pelo menos em 2020, no auge da pandemia, foram as mulheres, né? Exatamente. Mas, e aí, assim, além das empresas, mas, de novo, quantos casais, né? Eu também vi alguns memes, achei a maior graça, de pais colocando, tinha um que mostrava ele de lado, assim, então ele aqui trabalhando e a filha no chão pintando as unhas do pé dele. Então, falando assim, a situação para poder trabalhar, né? E é muito legal, porque ainda tem homens que não têm essa visão de que o cuidado dos filhos pode ser de sua responsabilidade. Né? É verdade. É verdade. Essa é uma questão cultural ainda bem forte, né? Nós somos de gerações diferentes aqui, nós temos idades diferentes, eu sou a mais velha aqui, e isso ainda me espanta o quanto essa questão cultural de atribuição de papéis sociais, né? O papel da mulher, o papel do homem, o quanto ela ainda é forte e cristalizada, mesmo em espaços privilegiados, né? A gente não, sem falar da cultura do Brasil, que nós somos um país em desenvolvimento, uma influência católica muito forte, né? Precisamos ainda avançar muito na questão dos direitos. Tirando tudo isso, mesmo num grupo mais elitizado, você vê como a força, né, da cultura ela é impositiva nos papéis tradicionais, que nem cabe mais, né, nesse século XXI. Tá aí a pandemia pedindo para a gente ter outros papéis, né? E a gente com essa conserva, né? Aí, Natália, acho que levantei a bola, hein?
Eu estava aqui pensando, né, isso também, essa questão da conserva e da questão cultural, né, que a gente tem uma tendência a repetir, né, e de que mulher é essa, né, que a gente vai falar e pode falar. Então, existe essa mulher, sim, que ela, né, constitui uma família, né, uma família com filhos, com marido, né, assim, mas existem também aquelas mulheres que estão solteiras, né? Seja ou solteiras porque saíram de um casamento ou por opção, né? Que constituem outras formas de relacionamento também, né? E eu percebi muito também pelos contatos, não só na minha rede social, mas também por clientes, por profissionais, né? Que vêm buscar o nosso trabalho enquanto, né, desenvolvimento de papel profissional, que se abriram ao estudo, né, nessa pandemia, a quantidade de pessoas que foram buscar, né, principalmente porque a gente teve essa gama, né, de cursos online, então, que foram buscar curso de aperfeiçoamento, né, ou movimentos que também traziam, agregavam um conhecimento, como andar de bike, né? Então, assim, o que é andar de bike para aquela mulher é importante e que associa, né, para o trabalho. E que muitas vezes algumas empresas incentivavam não só a prática, né, criativa, né, algumas ações criativas dentro da possibilidade do home office, né, mas que fosse paralelo também, como o incentivo, à medida que a pandemia foi flexibilizando, em buscar alternativas, né, assim, de bem-estar, né? Porque isso também agregando no desenvolvimento profissional, no bem-estar, na forma que ela conseguia administrar esses desafios que a pandemia trouxe. Então, eu percebi muito isso. Não sei se vocês também, na prática de vocês e na rede, mas dessa mulher, né, que também sai em busca disso, de conhecimento e bem-estar, né? Pegando um pouco, voltando um pouco na questão da carreira, né, eu acho que os desafios, isso que você falou da pandemia, traz uma questão muito positiva no entendimento do que é o seu papel profissional, né? E aí, pegando um pouco já o psicodrama e tentando introduzir, né, nesse momento, como nós psicodramatistas trabalhamos com isso, né? Então, se o nosso foco é o papel profissional, como é que se deu isso nesse período da pandemia, onde ele foi pressionado, triturado, modificado, transformado, e com tudo isso precisou se reinventar. E na minha percepção, foi um momento muito propício para as mulheres desenvolverem a sua criatividade, né? Alocarem a sua criatividade no papel profissional. Tanto as empreendedoras, que passaram, como a Natália disse, a fazer curso e a investir muito nas redes sociais. Então, também tem pesquisas dizendo o quanto que as mulheres empreendedoras passaram a usar como marketing, vendas, as redes sociais dos seus produtos, né? Como também mulheres se arriscaram mais e assumiram outros papéis profissionais dentro da empresa por essa condição, né? Mudou, tem que mudar, quem é que assume, quem é que vai fazer diferente, quem é que se propõe a fazer, né? Então, as mulheres, elas também, já que se perdeu a estabilidade, a segurança do normal anterior, da sua vida estruturada, então agora, né, seja o que Deus quiser, vamos ousar. Então, essa ousadia de assumir coisas diferentes, de buscar conhecimento diferente e de aceitar oportunidades diferentes, foi muito interessante. A gente fez um trabalho de acolhimento, né, Natália, juntos, a gente chamou de terapia do papel profissional, com mulheres, e nesse caso específico era com mulheres maduras, acima de 50 anos, e assim, depoimentos de pessoas que redesenharam sua vida mesmo, né? Pessoas que saíram, que aproveitou a pandemia, que estava fazendo home office, e criou uma empresa, por exemplo, de perfumes ambientais, que era um sonho de adolescência, de gostar de perfume, e ela fez isso enquanto estava. A hora que montou a estrutura da empresa, e aí aquilo que você fala, né, Marcela, da rede,
aí ela precisava de alguém que entendesse, né, de como montar a sua empresa na internet. Quem virou sócio dela? O filho de 19 anos. E aí, e não entrou como filho, né? E aí ela falou, não, já que, né, vamos fazer estruturar direitinho. Você é o meu sócio tecnológico, porque a empresa vai ter que ser tecnológica. Então, essa ascensão e essa capacidade criativa pode ser um aspecto interessante para estimular mulheres que ainda não conseguem sair, né, de um padrão de cultura social, de cristalização do papel, que nós, no psicodrama, chamamos de, né, conserva cultural. O papel da mulher profissional, ele de fato tem uma conserva cultural, que ela está numa função técnica, né? Nunca numa função de poder. E a gente até conversou sobre isso, quanto que as mulheres também, olha, entrou aqui uma Adriane, que é uma poderosíssima, né, profissional maravilhosa, empreendedora maravilhosa, e que o que eu vou falar agora, ela é um exemplo de que não foi assim a vida dela, né? Assim, o quanto as mulheres que são competentes, que são tecnicamente importantes, abrem mão da possibilidade ou de abrir a sua empresa ou de assumir um cargo de liderança dentro da organização por aspectos atitudinais, né? É o que a gente chama de síndrome de impostora, né? É o que a gente... olha lá, outra poderosa entrando, Dani aqui também, né? E a falta de autoconfiança. Né? Assim, as mulheres vão tão à busca da perfeição técnica e que não desenvolve as suas atitudes socioemocionais, né? Que não desenvolve as suas competências de autoconfiança, né? Para fazer a carreira vertical, para assumir um cargo de liderança. E a gente estava até brincando, né, Marcela, quando a gente falou assim, ai, vai dar muito trabalho, nossa, você vai assumir, vai acabar com a sua vida, né? Então tem essas crenças, né, que é difícil e que aí o psicodrama pode ajudar, né? Sim. E aí, Mara, eu acho que é importante, né, a Marcela, enquanto psicodramatista, empreendedora, né, tem essa consultoria voltada ao desenvolvimento, né, de papel profissional. Como que você vê, né, assim, Marcela, as ferramentas do psicodrama que podem ajudar, podem contribuir para esse alcance, né, dessas mulheres no desenvolvimento de suas carreiras, mas assim, para a liderança, que ferramentas do psicodrama a gente consegue utilizar, ou que você utiliza, né, para esse fim? Legal, Natália. Bom, o primeiro passo, assim, quando eu penso sobre esse assunto, né, a gente vem conversando, assim, a primeira coisa que me vem, e aí o psicodrama é fantástico, né? Eu sou apaixonada pelo psicodrama por tudo que ele oferece, né? Acho que, além das ferramentas, que ele é riquíssimo, né, em técnicas, em ferramentas em si, mas também toda a visão de homem e mundo, toda a teoria, né, toda essa base que ele nos dá para compreender a situação toda, né? Então, o primeiro passo, assim, o primeiro ganho que eu vejo que o psicodrama nos dá é esse olhar sociométrico para esse cenário, né? Porque eu vejo esses dois caminhos, assim, bem como a Mara tá falando. Sim, nós temos um cenário em que ainda há diferenças entre homens e mulheres. Sim, ainda estatística, né? IBGE mostrou recentemente, nos resultados apresentados em 2020, que a maioria dos homens ainda recebem 30% a mais do que as mulheres no mesmo cargo, tá? E quando é cargo de liderança, a diferença chega a 40%. Então, assim, isso são fatos, né? São dados, tá aí, tá posto, né? Agora, como que a gente vai atuar frente a isso? Quais são as possibilidades? Porque aí outra questão do psicodrama é olhar para as oportunidades, não é ficar cavando o problema. É olhar para a solução. Ok, como que a gente resolve? Acho que até a pergunta anterior queremos mudar algo aqui? Acho que essa é a primeira pergunta, né? Não sair já querendo mudar
Mas a questão é, tá incomodando? Tu não gosta disso? Então, o que tu vai fazer para mudar? Eu, particularmente, na minha carreira, não sofri diretamente essa dificuldade de crescer, de perceber esse embate, essa diferença entre... Eu não, mas eu sei que o cenário é assim, né? Então, muitas vezes, nas lideranças que eu acompanhei e desenvolvi, era de realmente empoderar a mulher para se enxergar neste papel. Não que todas as mulheres têm que querer ser a presidente da empresa, né, a diretora. Não, cada uma faz o seu caminho naquilo que se satisfaz. Eu já pensei aqui na América Latina, viu, Marcela? Quando você falou presidente, eu falei da América Latina, pelo menos. Então, cada uma tem o seu imaginário. E eu vejo que o psicodrama pode ajudar a essas mulheres chegarem onde elas quiserem, né? Então, eu vejo que é isso, assim, quando eu estou num grupo de desenvolvimento de lideranças, quando tem os dois gêneros juntos, né, fica muito evidente algumas habilidades de um e de outro, e não só pelo gênero, mas às vezes da própria pessoa em si. E qual que é o grande ganho? A diversidade, né? E o psicodrama também tem esse olhar para como ajudar os diferentes a se relacionarem melhor. Quando eu falo essa visão sociométrica, é isso. Não é querer um monte de pessoas iguais, porque o igual não cria. O igual não dá opinião diferente, não cria possibilidades. Então, o diferente é muito melhor. Inclusive, também tem pesquisas que mostram que as empresas que são vistas como aceitando a diversidade, elas tendem a ter um potencial de 93% a mais do que os seus concorrentes para alcance dos resultados. Gente, quando eu vi essa pesquisa, eu pirei, assim, de que é isso, sabe? Não só falando, claro, aqui expandindo, não só falando de homens e mulheres, né? Mas falando de todo tipo de diversidade. Porque o diferente traz isso. Quando alguém discorda de mim, isso me força a pensar numa outra possibilidade. Então, não é A ou B. E o C? E o D? E tem todas as outras possibilidades que juntos a gente consegue pensar. Então, eu vejo que o psicodrama, ele nos traz essa visão para entendermos esse cenário e como ajudar esses diferentes a se relacionarem melhor, né? Além de também trabalhar esse como vocês falaram, o autodesenvolvimento, né? O papel de cada um. Tá, onde que eu quero chegar? O que eu preciso? Como é que eu faço para lidar com tudo isso? Por exemplo, teoria de papéis. Teoria de papéis não tem como não trabalhar dentro das organizações, né? Ainda mais quando a gente para olhar 99%, dados do Sebrae, tá, gente? 99% dos CNPJs do Brasil são de micro e pequenas empresas. E mais de metade dessas é de mulheres. Ou seja, né, um outro dado aqui do Sebrae, que as mulheres são responsáveis por 85% da geração líquida de empregos. Gente, então, isso significa que as empresas de mulheres podem trabalhar na carreira de mulheres. Olha que fantástico. Exatamente. Antes de eu ser Será que as chefias, será que as lideranças das empresas dessas mulheres são mulheres? Olha. O que é interessante, Marcela, que você estava falando, do psicodrama, né? Como é que o psicodrama atua no desenvolvimento de papel e nessa visão da diversidade, que isso que você está falando, eu quero retomar um pouquinho isso só para esclarecer para as pessoas que estão aqui conosco, né, é que se a gente não pode profissionalmente, no nosso trabalho, com a nossa ferramenta profissional, com o nosso serviço, atuar quantitativamente, então, por exemplo, das empresas brasileiras, apenas 19% delas têm liderança femininas, né, alta diretoria. É muito pouco, né? Precisamos, né, para chegar no igualitário, nós precisamos, né, correr atrás de 30% disso, né? Se o nosso papel como profissional que presta serviço para as relações humanas dentro das organizações
não funciona diretamente na quantidade, nesse aumento proporcional, a gente atua na qualidade dessas relações, que é o que você está falando. Então, eu queria, por isso que eu quero dizer, essa preciosidade que você trouxe, né, de quando a gente faz um trabalho de desenvolvimento de liderança e que você está trabalhando com líderes que são homens ou mulheres, e que provavelmente a quantidade de mulheres no treinamento, como já acontece comigo, como acontece com a Natália, é bem menor. Né? Numa sala com 15, né, 3 são mulheres e os outros são homens. Não tem problema, mas como a gente trabalha qualitativamente, você pode sair dali com uma mentalidade de chefia, de liderança, independente se ele é homem ou mulher, para essa carreira feminina, para essa mudança de cenário. Para um programa, nós podemos contribuir em programas de equidade, onde você vai desenvolver ações e programas específicos dentro da organização que vai, né, cuidar de desenvolver nessa mulher essa característica de ambição em relação ao poder, né? E eu faço questão de falar da palavra ambição, porque nós mulheres temos meio, né, cuidado de falar, ai, não sou ambiciosa, né? Ai, não gosto disso, é feio ser ambiciosa, né? Você tem que ser acolhedora, cooperativa. Tem que ser acolhedora, tem que ser cooperativa. E a ambição é super saudável, a ambição é o que te desafia para a vida, né? É a sua energia psicológica e a sua energia física, no sentido de neurotransmissores, de hormônio, né, que te desafia para a vida, para crescer, para evoluir, para a criatividade. Então, dá para você desenvolver, como psicodramatista, trabalho dentro das organizações, que acelere esse processo de mudança de atitude e mudança de mentalidade no que se refere à autoconfiança, e também um cuidado especial para a síndrome de impostora, né? Que aí que eu já confesso que volta e meia eu preciso voltar nos meus coaches, nos meus orientadores e falar, cuida de mim, porque, né, eu de novo caí nessa crença limitante de que eu preciso me aperfeiçoar muito para assumir algum papel de liderança, né? O que a síndrome de impostora faz é isso, a busca desse perfeccionismo, né? Mais alguém para o clube das impostoras? Até, Mara, disso que tu falou me fez pensar assim, ó, de um outro papel que, enquanto psicodramatistas e dentro das organizações que a gente pode e deve contribuir, é olhar para a cultura dessa organização. Porque a gente também tem que tomar um cuidado com essa coisa da moda, né? Como a gente falou, plano de sustentabilidade, agora, né, o 2020 já foi, né? Agora 25, 30, ESG tá na moda, o quinto objetivo dos ODS, né? Legal. O discurso tá bacana. E, efetivamente, na prática, quais condições, enquanto empresa, nós damos para as necessidades diferenciadas das mulheres, para que elas tenham essa flexibilidade ou que, né, consigam atuar da melhor forma possível na sua carreira, sejam cargos de liderança ou não, né? Mas isso é equidade. Eu acho que quando a gente fala de equidade, de gênero, é isso. Existe diferença de homem e mulher? Qual é a diferença? É essa. Tá. Como então a gente ajuda a deixar isso equiparável, para que isso não seja um fator determinante, por exemplo, para tirar a mulher de dentro da organização, né? Eu lembro... É interessante um exemplo de... Eu não sou mãe, mas você que é mãe, assim, na equidade, quando você está com 2 agora, né? A Dani também tem 2. Um exemplo de equidade é quando o mais velho consegue pegar a fruta, a coisa na mesa, e o pequenininho não consegue. Você vai lá, levanta ele um pouquinho e ele fica na mesma altura do mais velho, os dois pegam, os dois protagonizam, né? Então, quando você fala isso de equilibrar, assim, não é passar a mão, não é proteger, não, mas é o que você precisa fazer para que ela se torne protagonista da sua própria carreira, e vou pegar de novo o psicodrama, né? Que é esse, como você lembrou, esse é o nosso papel. Como é que você faz que uma pessoa que está dentro de uma organização
seja lá como aconteceu na vida dela. Ela pode não ter escolhido, ela pode ter, né, sido escolhida, foi por necessidade, não gosta do que faz, mas estando lá, como é que ela se torna protagonista? E isso o psicodrama pode ajudar, né? Então, é isso que você está falando, é bem interessante. Eu queria Exatamente. pegar um gancho, porque por causa do nosso tempo, para passar para a Natália, porque o quinto objetivo é que a gente fala de mulheres e meninas, né? E a Natália, ela tem um papel de liderança de professores, ela é coordenadora de uma equipe de professores, e que isso é muito importante. No Brasil, a gente nem tem muito problema como outros países, da quantidade de meninas na escola. Mas como é que é isso, Natália? Como é que a gente pode, né, empoderar para que as meninas não tenham mais síndromes de impostora como nós? Como é que você vê isso na educação? Hoje, eu percebo que os momentos, né, de roda de conversa, de diálogos, né, a inserção dentro das escolas, para esse espaço que ele vem de uma fala, desde da vivência de cada uma, né, dentro dessa diferença, que é fundamental, né, como é que a gente percebe essa diferença e essa voz, né, dentro do grupo diverso, ela é um caminho muito importante e trazer também realidades, né? Assim, no sentido, assim, por exemplo, da rede, né? Que a gente falou um pouco da rede, a rede familiar, a rede social. Então, como que existe essa representatividade da mulher na vida dessas adolescentes? Então, é um caminho, muitas vezes, assim, que eu tenho percebido que faz a diferença resgatar isso, faz a diferença para o homem ou para o grupo, na sua diversidade, né, de gênero. Então, assim, trazer a figura concreta dessa mulher, que ela administra não só a casa, mas ela administra a sua vida pessoal, ela administra a sua carreira profissional, ela administra também uma sociedade como um todo. Então, vivência, voz, dar voz, trazer dados, que nem hoje aqui nessa live, quantos dados que nós trouxemos? Então, essas jovens também precisam entrar em contato com esses dados, né? E eu percebo, e uma coisa que eu quero trazer, que eu senti muito na fala da Marcela, e que eu acho que o psicodrama ele nos traz, e na escola eu tenho buscado orientar, e tenho visto outros psicodramatistas também fazendo, a gente trabalha com a realidade do grupo, né? Então, quando a Marcela fala assim, vamos olhar para a empresa, como que ela está fazendo? E vamos descobrir, né, ou vamos criar juntos possibilidades para colocar em prática. Então, isso é uma característica do psicodrama. Nós temos conceitos, nós temos técnicas, a gente tem uma fundamentação que ela é cabível em qualquer segmento, em qualquer locus que a gente fala, na empresa, na escola, na clínica, né? Mas, quando a gente olha para esse conhecimento e a gente percebe assim, quem é esse grupo? Quem é essa empresa? Quem são essas pessoas envolvidas? E como é que nós vamos construir junto, né? Porque as respostas e a prática, ela tem que ser pertinente àquela realidade. Então, eu tenho visto muito isso e tenho levado isso nas escolas, nesses grupos, né? Vamos enxergar o grupo, enxergar a realidade. Marcela, já passou quase uma hora que nós estamos aqui, você acredita? Eu estava olhando. A gente fica preocupado, antes de começar, a gente fica preocupado, será que a gente vai conseguir falar? Agora a gente já ficou assim, e já no finalzinho fica preocupado, porque tinha tanta coisa gostosa que vem na cabeça enquanto uma outra fala, né? Mas vamos então, né, fazer uma fala final de vocês, né, como é que a gente pode contribuir, né? Como psicodramatista, como é que a gente contribui, né, para a carreira das mulheres na organização? Ai, gente, eu prometo tentar ser o mais rápida possível aqui, mas não queria deixar passar. Fica à vontade, fica à vontade. Não queria deixar passar o comentário da Dani Pelosi, não sei se é assim que fala,
que ela falou, acredito que o fato de muitas mulheres serem mães e precisarem fazer ajustes na rotina não as torna menos competentes. Mães com carreira são mulheres tão competentes quanto outras. Exatamente, Dani. E as Você mulheres tinha falado no começo, né? e elas trazem justamente essa diversidade para dentro da organização, por ter essas habilidades socioemocionais muitas vezes mais desenvolvidas, essa flexibilidade, ela traz uma outra pegada para lidar com as relações, para resolver conflitos, para, enfim, habilidades que no papel de mãe a gente precisa desenvolver, principalmente com 2 filhos, né? Quando começa a se pegar, é um doutorado em gestão de conflitos, gente. Tem muito conhecimento que a gente leva da maternidade para a organização, da organização para a maternidade, enfim. Acho que realmente não exclui, né? Pelo contrário, completa. E quando a Natália fala de essa questão do lugar, né? De respeitar a cultura local e o que aquelas pessoas querem, eu acho que é muito isso, assim, do quanto o psicodrama traz para desenvolver as pessoas enquanto protagonistas da sua história. E aí, eu, enquanto empreendedora, eu assumi muito esse papel de protagonismo, e aí eu percebo quanto, ao assumir o protagonismo da minha vida, ao dar esses passos, eu acabo movimentando tudo ao meu redor, que é justamente o conceito de rede sociométrica, né? É um quanto o movimento meu ele alcança pessoas que não estão diretamente ligadas a mim, mas por outras pessoas a gente se conecta, enfim, e aí a gente vai criando essa rede muito maior, né? Então eu percebo que o meu movimento, por exemplo, de empreender, agora, segundo filho, empreendedora, eu fazendo live com a minha bebê com 2 dias, né? Eu participando do grupo de estudos que De estudo. que eu e a Mari estamos, eu voltei da maternidade na 4ª, na 5ª eu estava no grupo de estudos. Então, assim, eu vejo que... E aí as pessoas me dando retorno, assim, de meu Deus, como isso? Então a gente vai trocando experiências, a gente vai contando com o apoio das pessoas ao nosso redor. Eu vejo que a gente fazendo esse movimento, a gente provoca mudança. Então, eu acredito muito nisso, acho que o psicodrama nos traz isso, né? Como é que a gente muda o mundo? Começando pela gente. Né? Então, é isso que eu realmente acredito e tento espalhar por onde eu passo, né? E principalmente aqui falando nas mulheres. Né? Eu fiz esse resgate de olhar para as mulheres que vieram antes de mim e encontrei muito apoio, muito suporte e quero passar isso adiante também. Natália, Nossa, mensagem final da nossa noite. Olha, é um tema assim muito amplo, né? Dá vontade de ficar horas aqui falando muito mais coisas, mas eu estou assim encantada com esse encontro. Quando você fala, né, Marcela, das mulheres que são, né, esses modelos ou, né, que nos influenciam, eu estou frente a frente com Mara, né, e não estou jogando confete, né? Mara é uma das grandes mulheres, então eu acredito muito nisso, né, nessa questão da gente se inspirar, da gente olhar. Então, quando eu falei desse resgate junto a adolescentes, eu acho que é isso, a gente trazer sim e poder se perceber, né? Eu acho que valorizar também, nos valorizar. Enquanto profissionais, né? Eu estava aqui pensando assim, meninas, que às vezes eu esqueço que eu sou mulher quando eu vou aos trabalhos, porque eu falei, gente, tem hora que eu esqueço que eu sou mulher, né? Porque eu acho que é um pouco isso, da gente se valorizar pela nossa história, pela nossa trajetória, pelo nosso potencial, enquanto saber, enquanto prática, né? Então, eu estou aqui, assim, encantada com o que esse encontro ressoa dentro de mim. Quero agradecer essa oportunidade. Você me lembrou de uma coisa que eu falo e falei com a Marcela também, Natália, que só para registrar no final, que eu acho isso importante, essa questão social de definição de papel social, homem e mulher, né, é uma dimensão diferente da energia e da atitude masculina e da atitude feminina. Né? Que o ambiente de trabalho ou das potencialidades, né, cerebrais, né, a
a capacidade cognitiva, analítica, de pensamento, de imaginação, e a capacidade afetiva, de musicalidade, de arte, de espaço, que são complementares, né? Então, nós somos humanos porque nós temos habilidades que são opostas e que, para que nos torne evoluídos, nós temos que ter as duas juntas. E essa energia masculina e feminina, ou, né, as competências que são tidas como masculina e femininas, que são diferentes, não importa se vai estar homem ou mulher, eu estou falando que você falou isso, né? Eu esqueço que sou mulher. Então, de repente, você pode, né, uma mulher que tem uma energia, uma atitude, uma pegada do que é considerado socialmente característica masculina. E você pode ter homens que tenham o que é considerado socialmente características femininas, por causa de um padrão histórico e social, mas que hoje, nessa contemporaneidade, com a geração que está aí, com a complexidade, com a vulnerabilidade, tudo isso pode estar junto sem ter muita denominação, sem ter muita precisão, né? Então, isso é que é legal. Você está com as energias humanas, as que são mais socioemocionais e as que são mais cognitivas e analíticas e projetivas, funcionando em harmonia, ou em mulheres ou em homens. Então, tem mulher que é mais masculina no sentido de energia, e tem homens que são mais femininos, que são acolhedores. E isso é que faz, no psicodrama, a capacidade da gente ser espontâneo e criativo, né? Então, para a gente encerrar, falando da nossa rede aqui, que a gente está aberto, né, para receber, para poder falar, para poder mostrar, principalmente mostrar, porque nós psicodramatistas somos de prática, né? De o quanto é efetiva a nossa ação e que também combina com essa geração e com essa demanda das organizações hoje, que o nosso trabalho é rápido, né? Então, a mulher que é capaz de ser mãe, ser psicodramatista, ser empreendedora, ser amiga, ser tudo, essa agilidade é o que as empresas precisam, e é essa agilidade que o psicodrama como ferramenta também traz, né, para essa possibilidade. Então, a gente pode agilizar esse processo, né, de ter mais mulheres em carreira de liderança, né, de ter mais mulheres empoderadas no sentido de se apropriar do poder, né, de se apropriar daquilo que ela sabe fazer bem e efetivamente colocar para fora. Então, agradeço as duas mulheres lindas, maravilhosas que estão aqui comigo, poderosas. Ô, Mara, e para o pessoal seguir a Marcela, dá o contato da sua empresa, dá o seu contato, que eu acho que a gente fala tanto em rede, e são essas, né, as conexões, essas possibilidades. Então, passar o seu contato, agradecer, né, essas pessoas todas que estão com a gente aqui, e quem vai assistir depois, né? E a gente divulgar também esse trabalho, essas lives, elas estão trazendo, assim, profissionais, assim como Marcela, super atuantes, né, com o psicodrama dentro de organizações. Então, quem está assistindo essa, chegou até agora, também pode assistir as outras, né, que estão lá no Insta da Mara, e indicar também. Eu acho que cada vez mais a gente divulgar esse trabalho que enxerga o ser humano dessa forma, né, Mara? Dessa energia que ela é humana e que a gente busca as relações saudáveis, né? Então, faça seu contato, Marcela. Gente, e os psicodramatistas que estão nos assistindo, venham fazer parte da nossa rede, né? Isso aí. Coloquei aqui no chat meus contatos. A minha empresa é a Somar Pessoas e o meu contato é o @Marcela_Felipe. Agradeço demais o convite, foi um papo delicioso. Nossa, eu podia ficar até as... E o seu limite não é Santa Catarina, né? Você falou no começo que você é de Santa Catarina, mas é de Santa Catarina para o mundo, né? Com certeza, estamos aí. Contem com a gente. Muito obrigada, foi delicioso esse papo com vocês. Um beijo, obrigada, obrigada. Até a próxima. Ai, vamos voltar nesse tema, adorei. Né? Vamos fazer os próximos todos com esse tema. Beijo, tchau. Tem outros ainda, virão outros. Tchau. Tchau.